Pronto, muitíssimo boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos à aula número 48 do projeto Segunda Química, Jornada 2024-2025. E detalhe, esta é a última aula do projeto na Jornada 2024-2025. Lembrando que hoje, segunda-feira, dia 26 de maio, é a última aula. Porém, na próxima segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, vocês terão o último evento do projeto, ou seja, o sexto simulado. E para fazer um simulado fantástico, vocês também precisam desta aula, que envolve biomoléculas e biocombustíveis. Perceba que essa aula não é exatamente minha. Ela foi preparada pelo professor Narrisson Luiz para a jornada anterior, 2023-2024. Essa aula seria ministrada hoje pelo professor Paulo, porém ele teve um imprevisto de última hora, não podia continuar, e eu usei a aula que já tinha do professor Narrisson, muito gentilmente cedida pelo professor Narrisson. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos começar a nossa aula. A ideia hoje é a gente falar de biomoléculas. E o que são biomoléculas, professor? Fala sério, vamos lá. Biomoléculas são moléculas orgânicas com importância biológica. E as principais, só colocar aqui o laser para apresentar, para ficar mais bonito para a gente. As principais são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Lembrando que proteínas são formadas por aminoácidos. Então, no estudo de proteínas, sempre a gente vai ter que falar um pouquinho dos aminoácidos. Então, vamos lá. Eu estou com duas telas aqui. E se por acaso alguém mandar alguma perguntinha no chat, eu consigo dar uma olhadinha na tela aqui do lado e tento responder para vocês. Mas vamos adiante. Não esqueçam de assinar a lista de frequência. Já está a frequência da aula número 48, essa aula que começou agora. Vamos começar pelos carboidratos. Primeira coisa que você tem que entender é o nome, carboidrato. É mais ou menos como se fosse carbono hidratado. Então, para cada carbono, para cada átomo de carbono, em alguns casos, nós vamos encontrar uma molécula de água, podendo ter mais do que uma molécula de água para cada carbono, ou um pouco menos do que uma molécula de água para cada carbono. Mas, na média, para cada um carbono, tem uma água. Por exemplo, olha só, a fórmula molecular da glicose e da frutose. Aqui tem as fórmulas estruturais, glicose e frutose. Mas olha só a fórmula molecular. Tanto faz, glicose ou frutose, que são isômeros, têm a mesma fórmula molecular, inclusive. Olha só, C6H12O6. C6H12O6. Se a gente pudesse simplificar tudo isso aqui por 6, como é que ia ficar? Porque 6 dividido por 6 dá 1, vai ficar C, H2, porque 12 dividido por 6, 2, O, porque 6 dividido por 6 dá 1. Então, se eu simplificar a fórmula C6H12O6, se eu simplificar por 6, vai ficar CH2O, ou seja, um carbono, uma molécula de água. Por isso o nome carboidrato, é como se fosse carbono hidratado. Em geral, os carboidratos eles correspondem a moléculas de função mista. Normalmente tem várias hidroxilas, a gente chama de poliálcool. Poliálcool, porque tem várias hidroxilas. E aí tem a função aldeído ou a função cetona. Então, em geral, os carboidratos têm várias hidroxilas e a função aldeído, ou várias hidroxilas e a função cetona. Uma curiosidade é que moléculas pequenas, que têm 4, 5 ou 6 átomos de carbono, correspondem a uma unidade de carboidrato. E a gente chama de monossacarídeo. Monossacarídeo. A glicose é um monossacarídeo, que só tem 6 carbonos. A frutose, que também tem 6 carbonos, também é um monossacarídeo. Agora, olha só, se eu juntar uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, eu vou fazer uma condensação, originando a molécula de sacarose, que é o açúcar comum, e ainda libera uma molécula de água. Então, agora, a sacarose, que tem 12 carbonos, ela não é mais um monossacarídeo, porque monossacarídeo tem 4, 5 ou 6 carbonos. 4, 5 ou 6 carbonos. Quando a gente vê uma quantidade maior, deve ser a união de duas ou mais moléculas. Então, nós temos aqui um disacarídeo,
que é o açúcar comum chamado de sacarose. É só lembrar, sacarose é o açúcar que a gente compra no saco. Vem num pacote, vem no saco. É o açúcar comum. O nome do açúcar do saco é a sacarose. Sacaram? Boa, né? Bacana. Posso correr para o abraço? Então vamos lá. Se eu tiver uma unidade, é monossacarídeo. Se eu tiver duas unidades, é disacarídeo. Bacana. Agora, olha só. Se eu pegar uma unidade, que agora não é glicose, agora é um outro monossacarídeo chamado galactose, e eu juntar com uma outra unidade de monossacarídeo, que é uma glicose, a gente vai obter a lactose. Lactose é um disacarídeo presente em laticínios, presente em leite. Lembra aquele negócio ali de intolerância à lactose? Algumas pessoas têm porque elas não podem, não conseguem digerir moléculas de disacarídeo do tipo lactose. Uma curiosidade, para a gente poder formar um disacarídeo, nós vamos juntar dois monossacarídeos. Bacana, legal. Só que a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos pegar a hidroxila de um monossacarídeo e nós vamos juntar com a hidroxila do outro monossacarídeo. Mas para a gente fazer essa união, a gente tem que tirar uma água daqui. Então pensa bem, ó, OH, uma hidroxila, na molécula da glicose tem outro OH, outra hidroxila. Quando a gente vem aqui e junta a galactose com a glicose, a gente forma a lactose. Mas olha só tem um oxigênio ligado aqui. Tá vendo que entre as duas moléculas tinha duas hidroxilas, agora só tem um átomo de oxigênio? Então a gente retirou uma molécula de água. Como é? Tem aqui, olha, um hidrogênio mais um OH. Se eu tirar um hidrogênio e um OH, eu libero água. E se eu liberar água, fica um oxigênio entre as duas moléculas. Então, todas as vezes que você encontrar um disacarídeo, ele vai ter um oxigênio entre as duas estruturas moleculares e vai ter que sair uma molécula de água. E essa ligação química que ficou lá um oxigênio e liberou uma molécula de água é uma ligação chamada de ligação glicosídica. Ligação glicosídica, que tem a ver com a formação de um disacarídeo e tem relação com o nome do disacarídeo mais comum, mais famoso, que é a glicose. Então, quando a gente forma um disacarídeo, nós formamos também uma ligação glicosídica. Não esquece mais isso que é importante. Atenção, quando a gente forma um disacarídeo, a gente junta duas moléculas de monossacarídeos e a gente tem que ter pelo menos uma ligação glicosídica, ligação glicosídica. Põe isso na memória, valendo? Atenção. E, professor, e como é que forma essa ligação glicosídica? Com a liberação de uma molécula de água. Tá? Então a gente condensa, formando disacarídeo, e libera uma molécula pequena. Normalmente essa molécula pequena é água. Agora, detalhe. Eu posso juntar, por exemplo, olha, uma glicose e uma frutose para formar o açúcar comum, que é a sacarose. Mas presta atenção num detalhezinho que está escrito no nome, e isso aqui é essencial para a gente. Aqui está escrito alfa-glicose. Atenção, fica ligado. Alfa-glicose. Aqui tem a estrutura da glicose, que é uma cadeia fechada. Tem o carbono 1 e tem o carbono 4, que ficam opostos. O carbono 1 tem uma hidroxila voltada para baixo. O carbono 4 também tem uma hidroxila voltada para baixo. Então você tem que pensar assim: a cadeia fechada dos carboidratos corresponde a como se fosse um plano. Um plano. E aqui embaixo do plano tem o lado alfa. E acima do plano tem o lado beta. De novo, a parte fechada dos carboidratos corresponde a um plano. Abaixo do plano é alfa, acima é beta. Fechou, né? Então, olha lá. Eu tenho aqui nos carbonos 1 e 4 as duas hidroxilas para baixo. As duas hidroxilas estão no lado alfa. Portanto, eu chamo isso aqui de alfa-glicose. Tranquilo, né? Tranquilo. Alfa-glicose. Agora, olha só a estrutura da frutose. Também tem cadeia fechada. Aqui os carbonos não são 1 e 4, são os carbonos 2 e 5. E são carbonos opostos. Só que fica atento. Ligado ao carbono 5, tem um CH2 e um OH. CH2 e OH. Ligado ao carbono número 2, também tem CH2 e OH. Só que aqui é o carbono 1 ligado ao carbono 2 e do outro lado é o carbono 6 ligado ao carbono 5. Perceba que o grupo ligado ao carbono 2, que é o CH2OH, está para cima.
E o grupo ligado ao carbono 5, que é o CH2OH também, só que está para baixo. Então, se eu tiver um grupo para cima e outro para baixo, eu chamo de beta, beta. Então, aqui é uma beta-frutose. E aqui do lado esquerdo, eu tenho os dois grupos principais, aqui o H, para baixo. Então, eles estão do lado alfa. Eu chamo isso aqui de alfa-glicose. Então, se eu juntar uma alfa-glicose com uma frutose, a condensação disso vai gerar o açúcar do saco, a sacarose e libera água. Tá vendo aqui o menos H2O? Tá saindo água. Mas, professor, por que é importante entender esse negócio de alfa e beta? Porque, dependendo do grupo ligado ser alfa ou ser beta, nós, seres humanos, podemos ou não digerir aquele tipo de alimento. E eu vou já mostrar aqui. Olha só. Eu falei para vocês que quando a gente junta dois monossacarídeos, a gente forma um disacarídeo. E se eu juntar vários carboidratos, vários monossacarídeos, a gente vai formar um polissacarídeo. É muito parecido com a reação que o professor Paulo mostrou agora há pouco, na aula 47, que ele falou de polímeros. Só que agora eu estou juntando os sacarídeos, então é um polissacarídeo. Curiosidade. Se eu juntar várias moléculas de glicose, eu posso formar o polissacarídeo, o amido. Mas se eu juntar também várias moléculas de glicose de novo, eu posso formar o polissacarídeo celulose. Caraca, velho, amido é diferente de celulose. O amido está em vários vegetais que a gente come, como por exemplo o trigo, o milho, e aí isso produz pão, produz bolacha, e a gente está comendo amido, está consumindo amido. A celulose está na composição do papel. E se a gente comer papel, a gente não consegue digerir o papel. Mas, professor, se amido e glicose, ambos polissacarídeos, são formados a partir de glicose, tá? Ou amido e celulose formados de glicose, tudo bem? Como é que eu vou digerir o amido e eu não vou digerir a celulose? Fica ligado. Olha só para a alfa-glicose. Alfa-glicose. Carbonos 1 e 4. Carbonos 1 e 4. As duas hidroxilas estão para baixo. O plano de baixo é alfa. Portanto, isso aqui é alfa-glicose que produz amido. Aí olha só na molécula grandona, na molécula gigante, no polímero, no polissacarídeo. Você consegue ver que as hidroxilas ficaram todas voltadas para baixo? Então, todas as hidroxilas estão no plano alfa, caracterizando um amido. E o organismo humano tem enzimas para quebrar e digerir o amido. Então, a gente come amido e consegue digerir. Agora, dá uma olhada na celulose. A celulose é um carboidrato gigante, é um polissacarídeo, formado de glicose também. Só que detalhe, é pela beta-glicose. Mas, professor, como é que eu vou saber que isso aqui é beta-glicose? Ora, muito simples. Olha para cá. A gente tem aqui os carbonos 1 e 4, e aqui a gente tem no carbono 1 uma hidroxila para cima e no carbono 4 uma hidroxila para baixo. O plano de baixo é alfa, o plano de cima é beta. Basta um grupo para cima, eu já chamo de beta. Então aqui eu tenho uma beta-glicose. E na hora de representar na estrutura do polímero, perceba que tem um oxigênio para cima, um oxigênio para baixo. Um oxigênio para cima, um oxigênio para baixo. Isso aqui caracteriza a celulose. Então, eu fico assim, ó, uma hidroxila, as duas hidroxilas, os dois oxigênios para baixo, aí a gente tem amido e o organismo humano digere o amido. Mas se tiver uma hidroxila para cima, uma hidroxila para baixo, vai dar oxigênio para cima, oxigênio para baixo, vai dar celulose, a gente não digere. Se você comer papel, o papel vai passar pelo seu trato gastrointestinal e vai sair papel, a gente não vai digerir. Uma curiosidade é que quando a gente tem muitas moléculas de amido polimerizadas numa estrutura gigante, isso vira estrutura celular e vira reserva energética. É o que a gente chama de glicogênio. O glicogênio, por exemplo, nos seres humanos, nos mamíferos em geral, ele fica armazenado, por exemplo, nas células e no fígado, e é a nossa principal reserva energética. Show até aqui, galera? Ficou clara a diferença de alfa-glicose para beta-glicose? Ficou clara a diferença de amido para celulose? Isso é importante, já foi perguntado no Enem, já foi perguntado em Olimpíadas, a gente tem que ficar atento. Bacana? Bora avançar um pouquinho. Olha lá, os carboidratos têm como principais funções o fornecimento de energia e a composição das estruturas celulares. Então, por exemplo, células vegetais são ricas em carboidratos.
Agora pintou a hora do cérebro. Caraca, velho, quando tem esse cérebro fazendo supino, qual é a próxima pergunta? Dá pra encarar? Dá pra encarar? Bora encarar essa parada, bora ver rapidinho, valendo. Meu Deus, uma questão gigante da FUVEST. Glicogênio, amido e celulose são polímeros de glicose. Show, bacana, já estou sacando isso. Enquanto os dois primeiros são nutrientes para a espécie humana, o terceiro é classificado como fibra. Dois primeiros, glicogênio e amido, tá? E o terceiro é fibra, celulose. A diferença da função nutricional desses polímeros reside. Caraca, bora ver onde é que está a diferença? Letra A, na possibilidade de hidrólise digestiva dos dois primeiros por beta-amilases salivares e pancreáticas, incapazes de atuar sobre a celulose. Bora ficar ligado. Amido e glicogênio são formados de alfa-glicose e a celulose é de beta-glicose. Portanto, esse tipo de enzima, beta-amilase, atuaria na celulose e não no glicogênio e amido. Tchau, letra A, tá errado. Letra B. O fato de o homem ter enzimas digestivas que catalisam a hidrólise de ligações glicosídicas beta 1 e 4 e não ter enzimas para catalisar a hidrólise de ligações beta 1 e 6. A gente não vai conseguir digerir essas moléculas que têm configuração beta. Nós não temos enzima para isso. Por isso que a gente não digere celulose. Na presença do trato digestório humano de enzimas que catalisam a hidrólise de ligações glicosídicas alfa 1,4, show, show, alfa, alfa a gente digere. E na ausência de enzimas que catalisem a hidrólise de ligações glicosídica beta 1,4, show, morreu a parada. Então fica ligado. Nós conseguimos comer amido, conseguimos, bacana. A gente consegue digerir, legal. Glicogênio também a gente processa. Celulose a gente não consegue digerir porque nós não temos enzimas que consigam quebrar as ligações glicosídicas do tipo beta. Mas a gente quebra do tipo alfa. Fechou? Bacana? Cara, é difícil essa questão, viu? A pessoa tem que realmente sacar, tem que ter assistido a aula do Bechara no projeto Segunda Química, senão não acerta uma questão desse tipo. Bora avançar um pouquinho, bora avançar. Me fala aí se está tudo tranquilo por enquanto, se dá para ir levando. Manda aí alguma reação. Eu consigo olhar na tela aqui do lado. Beatriz, show, tranquilo, bora avançar, vamos lá. Olha só, gente, vamos falar agora dos lipídios. Valeu, Carlos Alberto, Esté, show, bacana. Lipídios, galera, lipídios. Lipídios, em geral, são óleos e gorduras, tá? Óleos e gorduras. Mas também tem esteroides, fosfolipídios, ceras, etc. Mas os dois mais importantes são óleos e gorduras. Vamos lá. Lipídios nós vamos classificar como biomoléculas também, porque são moléculas orgânicas com importância biológica, só que eles são insolúveis em água, ou pouco solúveis em água, fica até melhor falar assim. Óleos, gorduras, se dissolvem muito pouquinho na água. Eles são muito mais solúveis em solventes orgânicos apolares. As principais funções biológicas são componente estrutural, né, das membranas, depósitos intracelulares de energia e também relacionado à energia metabólica, isolantes térmicos, né? Animais utilizam a gordura ali embaixo, subcutânea, para se proteger do frio, por exemplo. São hormônios que regulam e interagem com atividades metabólicas, tá? Lembrando o seguinte, cara, eu sei que muita gente fala assim, não, gordura faz mal e tal. Tem gente que diz, não, não quero saber disso, não, eu como gordura mesmo porque eu encaro a parada, eu gosto de fritura, óleo e tal. A gente precisa tomar cuidado. E uma coisa que tem que ficar bem clara para a vida real. Qualquer coisa em excesso faz mal, gente. Qualquer coisa em excesso é prejudicial. Então não é que você não deve ingerir gordura, deve, só não deve exagerar. Tem que ser em pequenas quantidades. Inclusive tem recomendações, tá? Nos protocolos de medicina, por exemplo. Um adulto deve ingerir diariamente entre 60 e 150 gramas de lipídios. Pronto, a gente precisa ingerir, tá? De uma forma ou de outra, a gente precisa de um pouquinho de óleos e gorduras. Como eu falei para vocês, os lipídios mais relevantes para a gente são exatamente óleos e gorduras. E óleos e gorduras, na verdade, eles são ésteres derivados de ácidos graxos. Então, olha só como complicou aqui, apareceu um negócio meio diferente.
Eu estava falando agora em óleo e gordura, e todo mundo sabe o que é isso da vida real, do dia a dia. Aí eu já enrolei aqui no meio e já falei que tem que ter éster derivado de ácido graxo. Então agora eu preciso ter conhecimento químico para entender o que são óleos e gorduras. São ésteres de glicerina com ácidos graxos, tá bom? Então olha só, aqui é uma glicerina. A glicerina, ou glicerol, que é um triálcool. É uma cadeia de 3 carbonos, olha, 1, 2, 3, e 3 hidroxilas, é um triálcool. Essa glicerina, que é um triálcool, vai reagir com 3 moléculas de ácido graxo. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos que podem ter cadeias mais longas, podem ter cadeias mais curtas, podem ter cadeias saturadas, podem ter cadeias insaturadas, mas só que esses ácidos são ácidos carboxílicos de importância biológica. Então, ácidos graxos são ácidos carboxílicos de importância biológica. Quando esses ácidos têm cadeias mais longas, aí eles entram na composição de óleos e gorduras. Então a gente precisa de uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Aí vai dar origem a 3 grupos de ésteres na mesma cadeia. A gente chama isso aqui de triéster. Triéster. Esses triésteres, às vezes, eles são chamados também de triacilglicerol. Triacilglicerol. Então, tri de 3, tá? Acil, que vem de ácido, triacil. Glicerol, porque é derivado do álcool de 3 carbonos, que é o glicerol. Então, as gorduras, os óleos são triésteres, olha aqui, triésteres de ácidos graxos e glicerol, mas esses triésteres, que formam óleos e gorduras, também podem ser chamados de triacilglicerol. Triacilglicerol. E o nome dá para entender. Isso aqui, de novo, é uma reação de condensação que libera uma molécula pequena e a água, geralmente é a água. Detalhe, hein? A gente tem que uma molécula de glicerol, 3 moléculas de ácido. Vai formar uma molécula do óleo, né, ou da gordura e vai liberar 3 moléculas de água. Professor, toda hora o senhor fala aí esse papo de ser óleo ou gordura. Eu só ainda não saquei a diferença. É o seguinte, é que dependendo da estrutura da cadeia, tá? Quando a gente tem cadeias mais pesadas, que tendem a ficar mais compactadas, a gente vai para gorduras. Quando a gente tem cadeias menos compactadas, aí a gente vai para óleos. Mas tanto faz, óleos e gorduras são triésteres. Isso é ponto, a gente não pode esquecer, tá bom? Mas professor, a cadeia, ela é sempre saturada, ela é sempre insaturada? Não. A cadeia pode ser saturada e formar óleo. A cadeia pode ser saturada e formar gordura. O que define se vai ser óleo ou gordura é a estrutura de empacotamento, tá bom? Não necessariamente todas as 3 cadeias têm que ser insaturadas e nem todas as 3 cadeias têm que ser saturadas. Nós temos casos variados de óleos e gorduras. Agora, avançando aqui, olha só. Olha essa imagem. Isso aqui, cara, não tem como esquecer. Urso polar, mamãe, filhote. Função de armazenamento de energia é de lipídios. Isolamento térmico também é de lipídios. E também componente das membranas celulares também é outra função dos lipídios. E eu falei para vocês que os lipídios são triésteres derivados de ácidos graxos. Então a gente precisa sacar um pouquinho o que são ácidos graxos. Olha lá. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos com função biológica. Quando esses ácidos carboxílicos têm cadeias mais longas, e facilmente a gente encontra na composição de óleos e gorduras, tá bom? Então esses ácidos graxos, eles podem compor óleos ou podem compor gorduras. Não necessariamente o ácido graxo da gordura vai ter cadeia saturada. Pode ter cadeia insaturada na gordura também. Não necessariamente a cadeia dos óleos vão ser todas monoinsaturadas, elas podem ser poliinsaturadas. Mas em geral a gente vai encontrar assim, olha, óleos, cadeias, pelo menos uma cadeia delas tem que ter uma ligação dupla, podendo ter mais do que uma ligação dupla. E nas gorduras, como gordura de coco e outras, a gente vai encontrar pelo menos uma cadeia totalmente saturada, tá? Mas como são triésteres, pode ser que na gordura tenha uma cadeia saturada, outra saturada e uma insaturada aqui no meio. Mas para ser óleo, normalmente as cadeias são insaturadas. Ficou claro isso também? Bacana?
Se a gente tiver triésteres, a gente tem óleos ou gorduras. Caraca, de novo, eu não acredito nisso. Outro cérebro fazendo supino? Dá para encarar? Dá para encarar essa parada? Bora ver se a gente encara mesmo. Meu Deus, olha o tamanho dessa questão. Não, vou até tomar um copo com água aqui. Copo não, uma garrafinha, mas vou tomar água. Olha só, olha só. Azeite de oliva é eficaz na luta contra a obesidade. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Universidade de Campinas revelou que dietas ricas em gorduras saturadas promovem a lesão de uma região do cérebro chamada hipotálamo, responsável pelo controle da fome e do gasto energético. Sendo assim, as pessoas expostas a uma dieta rica em gordura saturada passam a consumir mais calorias do que gastam, tornando-se obesas. Os pesquisadores descobriram também que o azeite de oliva é capaz de trazer sensação de saciedade, o que evita a vontade de comer mais do que o necessário. Os ácidos graxos monoinsaturados presentes no azeite de oliva podem impedir a inflamação do hipotálamo, o que leva a evitar a obesidade. Importante, né? Importante pensar nisso, tá? Azeite de oliva, fiquem ligados. Além disso, os ácidos graxos monoinsaturados aumentam a produção do hormônio GLP-1 no intestino, que promove a saciedade. Pô, legal, então vamos botar aí azeite de oliva, virgem, extra virgem, na nossa alimentação, que isso vai ser legal. Com relação às informações presentes no texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Os ácidos graxos monoinsaturados presentes no azeite de oliva possuem somente radicais saturados. Pô, cara, ele está falando que é monoinsaturado, então tem que ter uma dupla. Então não necessariamente as cadeias são saturadas. Aqui está contraditório. Letra B. Todos os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia curta? Não. Aliás, a grande maioria dos ácidos graxos de importância biológica tem cadeia longa, tá? Mas tem ácido graxo com 3 carbonos também. As gorduras são sólidas e saturadas. As gorduras são sólidas, é verdade, mas não necessariamente toda a cadeia da gordura é saturada. Existe gordura insaturada também. Óleos e gorduras são compostos naturais que fazem parte do grupo dos lipídios. Selou, né? Porque se fossem polímeros artificiais, teríamos estudado na aula 47 com o professor Paulo. Aqui nós estamos estudando os polímeros naturais, que são as biomoléculas. Fechou? Bacana? Tranquilaço? Posso correr pro abraço? Dá para sobreviver? Eu queria ter tido um professor assim, viu? Eu queria, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar agora das proteínas, Olha só, as proteínas são moléculas que têm uma importância biológica gigante também. Elas estão na construção das fibras musculares, elas fazem parte de processos metabólicos enzimáticos, que têm enzimas que funcionam como catalisadores nos organismos vivos, e esses catalisadores aceleram as reações, tornando a vida possível. As proteínas têm várias importâncias no corpo. Só que as proteínas, elas são polímeros também, só que polímeros naturais, só que formados de moléculas chamadas de aminoácidos. E como é que eu sei que é um aminoácido? Eu tenho que olhar para a estrutura da molécula orgânica, tem que ter o grupo carboxila, que caracteriza a função ácido carboxílico. E tem que ter o grupo amino, que caracteriza a função amina. Então, quando eu tenho um grupo amino e a função ácido, eu tenho um aminoácido. Fechou, né? Legal. Esses aminoácidos, nós vamos encontrar sempre o grupo amino no primeiro carbono após o ácido carboxílico. Então, aqui, ó. Aqui tem o carbono do ácido carboxílico. Aí eu vou para o lado esquerdo aqui. Tem um carbono, que é o primeiro carbono ao lado do ácido carboxílico. Continuo para a esquerda, tem R, que representa uma cadeia qualquer, uma ramificação qualquer, que aqui pode ter vários carbonos. Mas o primeiro carbono, ao lado do ácido carboxílico, é que contém o grupo amino. Então, como esse é o primeiro carbono, ele é chamado de carbono alfa, portanto, isso aqui é um alfa-aminoácido. Os alfa-aminoácidos, eles se unem através de uma reação também de condensação. Então, olha lá, o grupo amino
da molécula do aminoácido aqui do lado direito vai reagir com o grupo carboxila da molécula do aminoácido do lado esquerdo. E quando ocorrer essa reação, a gente vai tirar daqui um OH e um H. OH com H vai liberar água, que é uma molécula pequena na reação de condensação. E aí, o grupo amino da molécula que estava do lado direito vai se ligar com o grupo carboxila da molécula do lado esquerdo. E essa união aqui vai originar um peptídeo. Peptídeos formam as proteínas. E detalhe, você lembra que quando a gente formou os disacarídeos ou os polissacarídeos, a gente tinha lá a ligação glicosídica dos carboidratos. A gente tinha a ligação glicosídica. Aqui nas proteínas, a gente tem a ligação peptídica. Aqui nas proteínas tem a ligação peptídica. E a ligação peptídica sempre caracteriza a função amida. Amida, olha só, C dupla O ligado para o nitrogênio é a função amida. Então, proteínas são polímeros gigantes formados a partir da união de aminoácidos. E os aminoácidos se unem por meio de uma ligação peptídica com liberação de água. Essa reação em que duas moléculas, duas ou mais moléculas, se unem, liberando uma molécula pequena, é uma condensação. Nos estudos médicos, é bastante comum a gente encontrar a informação de que tem aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. O que seriam aminoácidos não essenciais? É aqueles que eu não preciso ingerir na minha alimentação porque meu organismo produz. E o que são aminoácidos essenciais? É aquele que eu preciso ingerir na alimentação porque o meu organismo não sintetiza. Então ele tem que vir por meio externo, tem que vir por meio do alimento, tá bom? Lembrando que alimento pode ser sólido ou pode ser líquido. Então a água também é alimento. A água é alimento. A comida, o pão, o lanche, são várias formas de alimento, tá bom? E na água também vem moléculas importantes para o nosso corpo, portanto a água também é alimento. Então, quando o aminoácido precisa ser ingerido, ele é chamado de aminoácido essencial. Quando ele é produzido pelo corpo, não tem problema, não preciso comer isso aí, porque ele é produzido pelo organismo, ele é chamado de não essencial. Não precisa ficar decorando quem é essencial, quem é não essencial, basta saber que existem as duas classes. Agora, olha só, como é que se compõe a proteína? É mais ou menos assim. Se a gente tem várias moléculas de aminoácidos ligados em sequência, a gente começa a gerar um polímero. E esse polímero de aminoácido, em que os aminoácidos se unem por meio das ligações peptídicas, a gente chama isso de proteína. Só que a sequência de aminoácidos ligados entre si forma a chamada estrutura primária da proteína, tá bom? Então aqui tem o aminoácido alanina, ligado com o aminoácido lisina, depois vem outra molécula de alanina, que é outro aminoácido, depois vem outra molécula de serina e aqui vai na sequência. Quando a gente tem várias moléculas de aminoácido em sequência, isso a gente chama de estrutura primária das proteínas. Só que quando essa cadeia vai ficando longa, a cadeia vai se mobilizando assim, vai se contorcendo. E aí, quando a cadeia vai se contorcendo, uma parte da cadeia forma ligações intermoleculares com outra parte da cadeia. Bom? Então a cadeia do aminoácido era pequenininha, ela estava retinha. Quando ela vai ficando grande, ela vai gerando formas. E essas formas aqui vai gerando interações intermoleculares. Então a gente tem formação de ligação de hidrogênio contorcendo a cadeia. Então, olha só, aqui eu tinha uma sequência de aminoácidos, tá? E aqui a gente forma uma espécie de hélice, e aí um oxigênio de uma parte da sequência de aminoácidos atrai um hidrogênio de outra parte da sequência de aminoácidos. E a cadeia que era retinha começa a ficar toda contorcida por meio das ligações de hidrogênio. Isso aqui forma o que nós chamamos de estrutura secundária das proteínas. Agora, olha só, quando essas cadeias vão ficando muito longas e gerando organizações 3D, organizações tridimensionais nas sequências laterais das cadeias, a gente tem a chamada estrutura terciária da proteína. E aqui é importante, porque quando a gente quer manter a característica biológica daquela proteína, a gente tem que preservar a estrutura primária, secundária e terciária, que é a cadeia grandona que está interagindo.
tá? Essa cadeia grandona, ela interage por meio de ligações intermoleculares, como ligações de hidrogênio, e também por meio de ligações covalentes. Perceba que aqui é uma sequência de átomos formando ligações covalentes, tá? Então essa estrutura é mais complexa. Só que tem um detalhe. Depois dessa estrutura, que vai ficar um bolo assim, a gente pode juntar vários bolos. Então eu formei um bolão aqui com uma sequência de aminoácidos, estrutura primária, secundária, terciária. Aí eu tenho um bolão aqui que eu vou chamar de uma cadeia alfa. Eu tenho outro bolão aqui que é uma cadeia beta. Se eu aproximar e entrelaçar esses dois bolos enormes, aí eu começo a formar a estrutura quaternária da proteína. Tá? E detalhe, se eu quero desmontar a proteína, eu posso separar a estrutura quaternária e aí eu preciso começar a quebrar a estrutura secundária, estrutura primária, terciária, secundária e finalmente a estrutura primária. Aí eu acabo com a proteína de vez. Mas se eu for mexer na proteína, por exemplo, por aquecimento, se eu modificar apenas a estrutura quaternária, eu mantenho as características da proteína, as características biológicas. Se eu quebrar a estrutura terciária, aí secundária ou primária, eu acabei com a proteína, tá? De novo, se eu desmontar apenas a estrutura quaternária, eu continuo mantendo as propriedades biológicas funcionando. Se eu quebrar a estrutura terciária para baixo, aí eu desmonto completamente as proteínas. Por exemplo, quando a gente cozinha um ovo, cozinhar um ovo em água quente, né? Ovo de galinha, ovo de pata, ovo de codorna, enfim, um ovo. Se eu abrir o ovo sem cozinhar, se eu quebrar a casca, ele está todo molengol lá e tal. Tem as estruturas, né? As estruturas das proteínas estão montadas lá, até a estrutura quaternária, mas ele está meio gelatinoso ali, meio líquido. Mas eu começo a esquentar esse ovo e eu vou desnaturando, eu vou desmontando as proteínas. Eu começo a quebrar a estrutura quaternária e eu fico aqui mais ou menos ali na estrutura terciária, tá? Não consigo quebrar muito. E aí eu dou uma estrutura, uma rigidez maior, ele fica mais sólido. Mas se eu comer esse ovo cozido, eu ainda vou conseguir aproveitar as propriedades biológicas das proteínas do ovo, porque nesse cozimento eu desmontei apenas a estrutura quaternária, então eu ainda tenho proteína que vai ser válida para o meu aproveitamento metabólico, tá bom? Então isso é uma característica das proteínas. Agora, olha só. Aqui está falando da desnaturação. Se a gente fizer a alteração da estrutura tridimensional até a quaternária, a gente mantém as características biológicas. Mas se a gente quebrar a estrutura terciária para baixo, a gente desnatura a proteína e ela passa a ter uma outra natureza e vai ter mudança no comportamento biológico, tá bom? Por isso que às vezes tem gente até que recomenda a gente não deve comer carne muito queimada, muito passada, que além da gente ingerir uma série de produtos cancerígenos derivados dessa queima excessiva da carne, a gente desnatura muito as proteínas e isso vai ser pouco benéfico para o organismo. Meu Deus, outro dá para encarar, não acredito. Bora ver se dá para encarar esse. Olha lá. As proteínas são nutrientes que participam da estrutura celular. Ao serem ingeridas por mamíferos, são degradadas sob a ação de enzimas e do fluido gástrico e reaproveitadas pelo organismo. A partir dessas informações sobre o processo de aproveitamento desse nutriente, é correto afirmar. Antes de ler as alternativas, vamos lá. Qual é esse nutriente que ele está falando aqui? Esse nutriente é a proteína, tá bom? É a proteína. A proteína, ela vai ser degradada pela ação de enzimas. E o que são enzimas? São catalisadores biológicos que diminuem a energia de ativação, aumentando a velocidade das reações químicas. E também por causa do fluido gástrico, do suco gástrico. Só que a gente vai degradar, mas elas são reaproveitadas, né? O resultado da degradação da proteína é aproveitado pelo corpo para gerar, por exemplo, fibras musculares. Aí ele pergunta assim: a partir dessas informações sobre o processo de aproveitamento desse nutriente, ou seja, das proteínas, é correto afirmar: a ação enzimática aumenta a concentração do nutriente no organismo?
Não, diminui, porque as enzimas aceleram a quebra das proteínas, então diminui a concentração de proteína. A alimentação proteica variada supre o organismo de alfa-aminoácidos essenciais. Caraca, é isso. Os aminoácidos essenciais, eles não são produzidos pelo corpo. Eu preciso absorver na alimentação. Bora só conferir a letra C. As enzimas promovem a condensação de carboidratos durante a formação de proteínas. Para formar proteína, não é condensação de carboidrato, é condensação de aminoácido. Carboidratos, quando se condensam, formam amido, né, celulose, glicogênio. As enzimas são incorporadas aos produtos finais da degradação de proteína no organismo. Também não, é porque enzimas são catalisadores. Os catalisadores não são incorporados. Catalisadores participam da reação e são regenerados ao final. Letra E. As enzimas aumentam a energia de ativação e a velocidade da degradação. Peraí. É verdade que aumenta a velocidade da degradação, mas diminuindo a energia de ativação e não aumentando. Então a única alternativa é a letra B mesmo. Cara, pensem comigo aqui. Rapidão, olha lá. As principais moléculas de importância, moléculas orgânicas de importância biológica. Nós chamamos de biomoléculas. São carboidratos, lipídios e proteínas. Então vamos fazer um exercício aqui, bora encarar uma parada geral que envolve isso e vamos ver se a gente desenrola. A vancomicina é um antibiótico de última geração isolado da bactéria Amycolatopsis orientalis, sem nem falar esse nome, tendo sido usada para combater as chamadas superbactérias, resistentes aos antibacterianos mais comuns. Observe a estrutura molecular da vancomicina. Caraca, que molécula gigante! Perceba um detalhe aqui. Bem aqui a função amida. Amida. Cara, onde tem amida é porque lá é uma ligação peptídica, característica da proteína. Aqui embaixo tem a estrutura de carboidratos. E aí, quando a gente liga carboidrato com carboidrato e fica o oxigênio no meio, lá é uma ligação glicosídica. Beleza? Nas proteínas, amida, ligação peptídica. Nos carboidratos tem o oxigênio, ligação glicosídica. A vancomicina é uma substância cuja molécula pode ser classificada como glicoproteica. Caraca, moleque, agora minha cabeça... Você é doido, é? Agora confundiu tudo. Vamos lá. Proteína, molécula classificada como glicoproteína. Por que glicoproteína? Porque ela tem característica de glicose, moléculas de glicose dos açúcares, e tem a característica de aminoácidos de proteínas. Então é verdade, olha, tem as características de glicosídicas e de ligações peptídicas. Isso é possível, pois são observados na composição da sua estrutura molecular fragmentos classificados como reticências e reticências. Os primeiros, ou seja, esses primeiros aqui, são conectados entre si através de ligações reticências. Caraca, bora ver como é que a gente completa isso aí. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Letra A. Fragmentos classificados como aminoácidos e açúcares. É verdade, aqui tem aminoácidos e açúcares. Os primeiros são conectados entre si através de ligações. Bom, aminoácidos se unem através de ligações peptídicas. Caraca, letra A logo. Então, fechou essa questão. Show de bola, né? Bacana? Legal? Então, moléculas orgânicas de importância biológica são chamadas de biomoléculas. Tem várias, mas as mais significativas para nós no ensino médio, para o estudo relacionado às Olimpíadas de Química e também às provas do Enem, são 3. Vamos lembrar quais são? São as proteínas, tá? Nas proteínas tem enzimas lá no meio e tal. São os lipídios, que são óleos, são gorduras. E tem também os açúcares, que são os carboidratos. Fechou? Show de bola até aqui? Bacana? Legal, né? Só que tem um detalhe. Essa aula, ela envolve biomoléculas e biocombustíveis. Biomoléculas e biocombustíveis. Vamos ver o que são biocombustíveis. É rápido. Tá acabando, a gente vai acabar dentro do horário. Vamos lá. Biocombustíveis
são fontes de energia renováveis, renováveis. O prefixo bio está relacionado a seres vivos, tá? Mas no contexto de combustíveis quer dizer algo renovável, não é fóssil. São fontes de energia renováveis derivadas de biomassa vegetal ou animal, que podem ser usados como substitutos, total ou parcialmente, de combustíveis fósseis. Então a gente pode substituir combustíveis fósseis totalmente ou pode substituir combustíveis fósseis parcialmente por biocombustíveis. O objetivo é reduzir a dependência de combustíveis fósseis, como por exemplo os derivados de petróleo, e diminuir as emissões de gases de efeito estufa, como por exemplo o gás carbônico. Porque se a gente queima um combustível fóssil, a gente joga na atmosfera uma nova quantidade de gás carbônico que estava presa no solo. Porque combustível fóssil é derivado de seres vivos que morreram há milhões de anos. Se a gente queima um biocombustível, quer dizer que esse biocombustível tirou gás carbônico da atmosfera agora recentemente, produziu algum animal, algum vegetal e tal, e depois a gente degrada de novo e devolve. É como se fosse uma reposição de um gás carbônico que foi retirado recentemente. Então, o biocombustível não lança uma nova carga de gás carbônico no ar, apenas cicla esse gás carbônico. Quando a gente queima combustíveis fósseis, a gente joga uma nova carga de gás carbônico de um carbono que estava armazenado, por exemplo, no solo ou no fundo do mar. Tá bom? Então, queimar combustíveis fósseis sempre implica em aumento de carga de gases de efeito estufa. Agora, quais são os principais biocombustíveis? Não os únicos, mas os principais. Tem o etanol, tem o biodiesel e tem o biogás. Caraca, e como é que a gente pode obter etanol? Legal, né? O etanol ele é produzido a partir da fermentação alcoólica de vegetais. No Brasil, principalmente cana-de-açúcar, mas pode ser do milho, da beterraba, da batata e de outros vegetais. Como é que se produz biodiesel? A partir de óleos vegetais, tá bom? Então, também pode ser de gorduras animais. A gente pega esses óleos vegetais ou gorduras animais que são lipídios são triésteres. A gente quebra essa cadeia do lipídio e produz 3 cadeias de ésteres mais simples. Opa, professor Bechara, infelizmente vou precisar sair 9 minutos mais cedo. Tá, Esté, tranquila. Licença concedida, vá lá, resolva. E que bom que você conseguiu assistir quase toda a aula. E tá quase terminando também, Esté. Mas vá com Deus, tá? Boa noite, bom descanso. E o biogás, gente, o biogás. O que é o biogás? Valeu, Esté. O que é o biogás? É gerado pela decomposição da matéria orgânica com pouco oxigênio, tá? Porque se tiver matéria orgânica sendo decomposta com muito oxigênio, vai formar, a maior parte vai ser CO2, gás carbônico. Se essa matéria orgânica é decomposta na ausência de oxigênio ou com pouca quantidade de oxigênio, aí vai produzir principalmente metano, CH4. E o metano é um combustível. Então, essa decomposição que tem pouco oxigênio ou zero oxigênio é chamada de decomposição anaeróbica. Fechou? Então, quais são os 3 principais biocombustíveis? Etanol, biodiesel e biogás. Detalhe, quem é o principal constituinte do biogás? É um hidrocarboneto pequenininho chamado metano, CH4. Não é o único, mas é o principal constituinte. Qual é a próxima pergunta? Próxima pergunta, dá para encarar? Dá para encarar essa parada? Bora ver se dá para desenrolar. Caraca, questão do Enem, meu Deus. Calma, calma, as inscrições do Enem começaram hoje. Fiquem atentos para o calendário. Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessário a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, comparando, né, o resíduo da produção de suínos com esgoto, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Fica ligado. Quer dizer que o esgoto orgânico o esgoto doméstico tem matéria orgânica, mas o resíduo de suínos tem 200 vezes mais matéria orgânica. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa. Caraca, se eu vou usar resíduo orgânico para produzir combustível, vai ser um biocombustível. Biocombustível.
É uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. Pronto, né? Eu não vou bagunçar muito o esgoto, eu vou tratar essa água volta, é um recurso hídrico, que ela pode ser tratada, pode ser reutilizada, e eu vou utilizar esses dejetos dos suínos, que têm maior teor de matéria orgânica, para produzir biocombustível. Agora, eu tenho que ficar ligado em que biocombustível é esse. O biocombustível que se refere ao texto é o, caraca, etanol, biogás, butano, metanol e biodiesel. Fala aí para mim. Responde aí para mim. A, B, C, D ou S. A questão do Enem eu quero a resposta. Manda aí que eu tô olhando aqui. Tô olhando aqui no chat. Tô olhando aqui no chat. Vai mandando aí para mim. Deixa eu ver o que é que vão falar aqui. Biogás, Beatriz, biogás, Mariane, letra B, que é biogás, show, show, biogás, Felipe, bacana. Mais alguém aí? Mais alguém arrisca aí? Arrisca aí. Bora, questão do Enem, a gente tem que acertar. Acho que é B, ou talvez a E. Não, biodiesel é produzido a partir de óleo vegetal e de gordura animal. E aqui a gente está falando de resíduos, dejetos, tá? Biogás, Alessandra, Vitor. Beleza, Daniel? É melhor você ficar com a B aí, olha aí. Letra B, biogás, show, cara, show. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você pode achar um professor igual. Melhor acho difícil, acho difícil. Mas vamos lá, vamos lá. Vou finalizar a gravação aqui da nossa aula 48, mas eu quero dar um recado ainda, tá? Vou só finalizar aqui. Finalizando, pronto.